Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Mentes Femininas em Conexão. Um espaço feito para você, mulher, que quer evoluir, que quer ir para um patamar além. Depois de um ano extraordinário que foi 2025, desafiador, mas bem enriquecedor de conhecimento, de evolução. Vamos agora começar a temporada 2026 e hoje eu tenho um prazer imenso de receber a nossa primeira convidada, a minha paciente, uma mulher que tem uma história de vida incrível, que eu tenho certeza que vai inspirar a sua história e vai te motivar a buscar realmente evoluir e fazer o que precisa ser feito. Tô aqui com Ruzenaide. Acertei não? Não. Não acertei, gente, porque o nome dela realmente é um trava-línguas. Então, se apresente, minha querida. Fale primeiro como é que pronuncia o seu nome, que é um nome bem diferente. Fale um pouquinho, eu já vou querer saber do seu nome, que é bem curioso. Eu acho que não sou eu que bato nessa tecla. Se apresente. O podcast é seu. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E vamos bater esse papo para poder realmente inspirar outras mulheres, que essa é a nossa grande intenção com esse nosso momento. Seja bem-vinda. Obrigada, Keila. Obrigada. Realmente, meu nome, né? Tá sempre nessa tecla tá sempre batendo. O disco tá sempre arranhando. E o meu nome, a minha mãe, ela queria que as filhas tivessem nomes específicos, que não fossem iguais os de ninguém. E eu acho que ela conseguiu. Conseguiu. Né? Conseguiu. Então, a pronúncia é Ruzenaide. Ruzenaide. Só que não para por aí. Não. É Ruzenaide Castellani. Ruzenaide Castellani. Uma aula de pronúncia. Mas eu quero saber, eu aqui no nosso podcast posso te chamar de Ru, para ficar mais fácil? Sim, claro. Inclusive, já é um apelido carinhoso que eu tenho. Perfeito. E fique muito à vontade. Eu também quero te agradecer pela honra de me convidar, pela honra de estarmos juntas, né? Você é uma mulher que inspira. Obrigada. E eu quero caminhar do lado de mulheres assim. Perfeito. Estamos juntas, com certeza que mulheres fortes juntas se fortalecem outras mulheres. E esse é o nosso papel aqui no nosso podcast, nos nossos eventos, é que a gente possa se fortalecer, inspirar outras mulheres. Ru, mas conta, como é carregar um nome tão forte? Porque uma mulher forte eu já sei que você é, mas um nome tão forte, tão expressivo, como é? Me fala assim. Então, eu costumo dizer que o nome, assim, eu não sou Paula, né? Como é seu nome, Paula? Não, Ruzenaide. Aí tem sempre a trajetória, mas esse nome veio de onde, o que é que acontece? E vem da história da minha mãe, né? Sim. E eu acho que esse nome, ele também veio com muita personalidade. Ele sozinho já carrega uma personalidade e veio para uma pessoa que tem uma personalidade também fortíssima. Uma pessoa que eu costumo dizer que tem várias dentro de si, mas que elas também não são contraditórias, né? Que elas estão cada uma no momento buscando um objetivo e lutando, né? Eu, desde criança, eu tenho uma história de luta, uma história de correria, como se diz. Passei por alguns traumas e quem não, mas que formaram tudo a pessoa que eu sou hoje. E eu dou graças. Quem você é verdadeiramente. Exatamente. E além de ser essa mulher que carrega um nome forte de personalidade, quem é Ru? Ruzenaide, ela é uma menina que às vezes parece que não quer nem crescer. Eu ainda gosto, se eu encontrar uma turma de crianças na rua, eu vou parar para brincar com elas. Eu sou também uma pessoa muito sensível. A gente tá aqui, você fez a apresentação e eu já tava aqui, ai meu Deus, que lindo, que maravilha, assim. Os olhinhos chegam tão brilhando. Brilha. Eu tenho muita facilidade de chorar, mas um choro real, né? Por uma sensibilidade. Mas eu também sou teimosa. Eu sou teimosa porque aquilo que eu acredito, até você me convencer que eu tô errada, vai ter que ter argumento. Então eu sou uma Ruzenaide bem teimosa. Combina com o nome, então. Né? A sua mãe sabia. Ô, mulher sabida, a sua mãe. Deu o nome certo. Acho que ela disse assim, minhas filhas vão ter tudo personalidade forte, tem que ser um nome realmente que reapresente a altura. Exatamente. E ela acertou mesmo. Eu concordo totalmente. Coisa boa. Minha origem é de mulheres muito fortes.
Geralmente, quando me perguntam quais as mulheres que você admira, e eu penso logo, as minhas irmãs, a minha mãe, as minhas avós, todas com a personalidade, os nomes as personalidades muito fortes. E eu tenho muito orgulho, e eu aproveito esse momento para agradecer a cada uma das minhas irmãs, da minha mãe, das minhas avós e das minhas tias que contribuíram para tudo que eu sou. Que perfeito, coisa linda, né? A gratidão é a memória do coração. Verdade. E eu amo essa frase e eu acredito que quando somos gratos, a gente só tem a ganhar. Verdade. Né? Só tem a ganhar quando a gente reconhece o que o outro fez conosco e a gente mantém essa gratidão. Faz com que a gente se engrandeça cada vez mais. Mas, Rô, você com esse sotaque não é caruaruense. Então, nos fala a origem de Rô. Né, nascida onde? Eu sei um pouco da sua história porque eu sou terapeuta dela, né, gente? Ela é minha paciente, a gente tá aí no caminho evolutivo do nosso processo. Maravilhoso. Já com resultados, já com mudanças perceptíveis. Sim. Mas eu sei que você já teve algumas mudanças, mas fala pra gente, fala pra aquela mulher que tá com medo da mudança, que tá ali achando que é árvore, continua parada naquele lugar só levando pedrada. Então, você que já fez algumas mudanças, que Sim. tem uma história aí de superação, fala pra gente um pouquinho dessa, lógico, do que você se sentia à vontade. Sim. Um pouquinho da sua trajetória, porque a nossa trajetória inspira outras mulheres, outras pessoas que estão achando que é árvore. É verdade, é verdade. Até a árvore, ela não muda de lugar, mas ela fixa raízes, ela vai em busca, ainda que seja para baixo, né? É verdade. Então, ainda que sejamos árvores, ainda assim a gente precisa procurar sempre as nossas melhoras. Exatamente. Então, a minha história de mudanças, sim, eu sou nascida em Floresta, Pernambuco. E aos 9 anos, nós fomos morar na cidade vizinha, Petrolândia. Aos 18, eu fui morar na Bahia. Então, já foi a minha primeira busca de mudanças na minha vida. Eu fiz um vestibular, né? Muito incentivada pela minha tia e pela minha família. E eu faço até um parêntese aqui, que eu acho super interessante, que tem esse reforço de mulheres cuidando de mulheres. Muitas pessoas perguntavam para mim, mas você saiu de casa aos 18 anos? Teve chororô? Teve sofrimento? Não, eu cresci sabendo que eu ia voar. Eu cresci sabendo que aquele lugar era bom, é a minha origem, mas que ele não era o suficiente para o que eu queria ser. Então, a minha mãe, ela sempre falou, olha, quando vocês crescerem, busquem melhorias. Aqui é pequeno. Então, não teve choro, teve comemoração. Uma mulher de visão, né? Uma mulher de visão, exatamente. Uma então, mulher de né? visão. Mulheres cuidando de mulheres, não só porque era minha mãe, porque isso realmente é um pensamento muito forte dela, né? Então, teve muita comemoração e foi a minha primeira mudança. Eu fui morar na Bahia aos 18 anos. Sou uma apaixonada pela Bahia. Passei 20 anos da minha vida lá. Nossa. E retornando agora há 2 anos. Mais uma mudança. Porque eu fiz um concurso aqui em Santa Cruz do Capibaribe, sem nenhuma perspectiva, com desejo, sim, mas sem perspectivas reais. E eu também sempre disse, já dessa criação, né, eu sempre disse, eu vou onde eu tiver trabalho, eu vou onde eu tiver segurança. E quando eu recebi a notícia desse concurso, eu fui. Não pensou 2 vezes? Eu vim, eu fui, né? Então, eu sou uma pessoa que, de fato, eu não sou árvore. Nesse sentido parou e ficou ali. Uhum. Eu sou aquela árvore que as raízes dela, ainda que por baixo da terra, elas estão caminhando. Estão buscando os melhores caminhos, né? Exatamente. Buscando águas mais profundas. Mais profundas. Aí você assumiu o concurso, veio para Santa Cruz do Capibaribe. Isso. Mas você deixou as raízes lá, né? Deixei. Deixou as raízes, porque Ru, além de ser essa mulher forte, essa mulher inspiradora, ela é mãe. E ser mãe é uma característica que, né? Forte, né? Forte, que nos define de uma certa forma. Sim, né? sim. Porque depois a gente não quer mais a mesma depois que a gente tem filhos. Exatamente. Ponto, fato. Já eu mexi num pontinho, né? Que se quiser falar, senão a gente já pula isso aí. Deus me livre não falar dos meus filhos.
É porque como eu sou mãe e sei que muitas mulheres que nos seguem, que está aqui assistindo esse podcast, se identifica quando a gente fala dos nossos filhos, das nossas preciosidades, né? Exatamente. E assim, muitas mães, por muitas vezes, não vai buscar melhorias por medo de abrir mão por um tempo dos seus filhos, de estar com os filhos. E você fez isso. Exatamente. Entendendo e buscando melhorias para eles também. Sim. Então, é por isso que eu toquei nesse ponto, porque eu acho de extrema importância para a gente entender que não é porque você é mãe que você precisa abrir mão de tudo. Exatamente. Né? A sua realização é a realização dos seus filhos. Exatamente. E eu costumo dizer que uma mãe realizada é a melhor mãe do mundo. Então, concordo. Mas fala a tua experiência, né, de deixar os teus filhos, são dois, né, dois meninos. Dois meninos. Fala como é viver a maternidade à distância. Então, por ser sensível, né, e por, não é clichê, os meus filhos é o que eu tenho de mais importante na minha vida. É a minha cura, é a minha ferida, é a minha alegria, e se eles estiverem tristes, será também a minha tristeza, né? Eu tenho um Guilherme, um príncipe, que está com 18 anos, e eu tenho um Arthur, maravilhoso, que está com 14 anos. Não foi uma decisão fácil. Imagino. De jeito nenhum. Mas eu vinha num processo, Keila, e por isso também eu sou sua paciente. E com muito orgulho e com muita gratidão também por tudo que eu tenho vivido, por toda essa evolução que eu tenho sentido. Que bom. E eu vinha de um processo de muito medo. Como será a minha vida? Como será o meu futuro? Como que eu vou dar garantias para os meus filhos? Então, a oportunidade, ela precisava ser agarrada, ainda que aparentemente naquele momento não fosse a melhor. Sim. Mas eu queria tranquilidade. Tranquilidades que a qualquer momento da vida deles, eles possam dizer, a minha mãe está ali. Eu posso contar com minha mãe. Também, com estabilidade. E como é que é viver essa distância deles? Sim. Tem dias que eu queria de fato que existisse o teletransporte. Quando meu filho diz, hoje eu tô com febre. Quando ele diz, hoje eu tô com dor na alma, ela me corta junto com ele. Imagino. Mas, ao mesmo tempo, isso serviu para comprovar que amor é liberdade. Amor é dar espaço. Eu não acho que meus filhos me amam menos. Eu não acho que eles deixaram de me amar, porque foi também uma escolha deles, né? Ficar. Então, eu vivo essa maternidade, talvez ainda com mais tranquilidade, sobre a nossa relação. Porque o dia a dia de qualquer pessoa é desgastante. A convivência, se você não tiver muito cuidado, ela é pesada. Então, eu sinto hoje os meus filhos até com mais tranquilidade de conversar comigo. De dizer, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo. O que é que você acha, mãe? E a obediência, viu? E eu acho lindo, lindo, lindo. Coisa boa. Mãe, eu tô saindo, eu vou pra tal lugar. Eu tô chegando de tal lugar. E se eu disser, não vai. Não vai. Então, assim, eu sinto hoje um amor e uma maternidade mais respeitada e menos impositiva. Essa liberdade, essa distância me deu o sentimento da liberdade do real, do amor. E eu acredito que a distância talvez tenha até aproximado vocês. Né? Porque na distância a gente sente o quanto aquela pessoa nos faz falta. Né? Talvez isso também tenha aproximado vocês. E sobre, não tá morando 1 quilômetro de distância, mas não é essa distância que define presença, porque tem pais que estão ali todos os dias, mas não estão. Exatamente. Não estão de fato presença, verdade, né? Verdade. E você a quilômetro de distância talvez se faça mais presente do que muitos pais que estão lá de corpo presente. Porque existe uma diferença muito grande, né? Sim. E as pessoas julgam muito pelo estar lá. Mas quantos pais e mães que estão lá todos os dias e não estão presentes? Exatamente. E é claro que nesse processo também eu me fiz cobranças, né? Porque a nossa sociedade, né? Claro. Mães é que criam filhos. Mãe que é mãe não se afasta de filhos. Então eu vivi também esse processo comigo e ouvi comentários também. Sim. Mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Sim, eu sou um ser humano individual, mas eu também tinha os meus filhos como parâmetro. Sempre nessa perspectiva. Os meus filhos vão poder me dizer qualquer tempo, mas eu preciso de você e eu estarei ali. Estará lá.
Isso é maravilhoso, né? A gente ter essa certeza e essa tranquilidade de dizer assim, eu tô aqui. Para o que der e vier, eu estou aqui e firme. Mas vamos tocar num assunto que é, assim, como é que eu posso dizer? Que cabe também a mim, né? Que faço parte desse assunto. Você passou por um processo de depressão, né? Tá aí ainda no seu processo de libertação, porque a gente só tá no meio do processo, exatamente no meio do processo, a gente caminhou 50%. E fala um pouquinho dessa fase da depressão, da ansiedade também, de tanta coisa que você, quando me trouxe há 3 meses atrás. Fala um pouquinho dessa fase, porque muitas pessoas que estão atrás dessa câmera, dessa telinha, com certeza está passando por algo parecido. E pode, com a sua história, ver que existe uma saída, né? E que é muito mais do que o que a pessoa está vivendo. A vida é muito mais do que aquele momento. Exatamente. Eu vivi um processo de ruptura. E essa ruptura, ela veio de uma separação, mas a separação talvez só tenha sido um gatilho, né? Daquilo que já estava dentro de mim, daquilo que estava aparentemente imperceptível. Do acúmulo de muitas experiências. De muita coisa. Eu tenho várias histórias, né? Tem a história de abuso infantil, abuso emocional. E no casamento, também, né, os desgastes normais de um casamento. Sim. Mas também de um processo da ruptura, porque a ruptura, ela me trouxe muita frustração como mulher. Uma sensação de incapacidade de segurar um casamento, incapacidade de ser amada, incapacidade de viver o que parece que é o normal, o que parece que é o certo para todo mundo, porque está dentro desse contexto e nós mulheres estamos sempre sendo muito banalizadas, e quando a gente foge ao padrão que dizem ser o real, que dizem ser o ideal, então a gente também sofre uma ruptura com nós mesmos, conosco. Por quê? Porque ainda que a gente tenha uma visão mais ampla de dizer, não precisa ser assim, a gente teve internalizado a vida inteira que o padrão de mulher é se aquele. Casar, é ter filhos, é viver uma vida como se fosse um alfabeto que a gente já decorou. É para viver, né? E a vida é para viver, a vida é para ser vivida. Então, essa ruptura, ela trouxe a ansiedade, a depressão, o medo, o choro já não mais controlado, a vontade de sumir, a vontade de fugir, perca de trabalhos profissionais, prazos, então, nem se fala. Perdi muitos prazos. Perdi a confiança em mim. Se perdeu, né? Eu me perdi. Me perdi. Já não se reconhecia mais. Não me reconhecia e tinha um sentimento também de você merece o que você está passando. Já que você foi incapaz de seguir o padrão que deveria ser o padrão estabelecido, então você merece estar ali. E eu fui me diminuindo e eu fui me escondendo. Eu passei dias dentro de quartos. E eu me perdia também quando eu saía. Porque quando a gente não está bem, muita coisa não resolve. Sim. Então eu ia para as festas, eu ia para a noite, e eu continuo indo, e eu continuarei indo. Mas naquele momento era somente fuga. Não era diversão. Hoje você vai para se divertir, não para fugir. E não para fugir. É totalmente diferente. Totalmente. A festa também é outra, né? A forma de você se posicionar é outra. De se posicionar. É inclusive totalmente diferente. Relacionamentos também. Relacionamentos que agora era um abuso meu comigo mesma. Mas não por culpa. Hoje eu não falo isso por culpa. Eu já carreguei muito essa culpa. Sim. Mas você se relacionou com pessoa A, com pessoa B, você sabia, sim, estava na cara. Mas o padrão que estava dentro de mim... Os aprendizados só eram aqueles. Só eram aqueles. Então não tinha como fazer diferente, né? Não, e eu ia repetir sempre a mesma história porque também estava dentro da minha zona de conforto. Sim. Então, mulheres, cuidado com a zona de conforto. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E observe o que você está só replicando, né? Exatamente. Só replicando porque vem de um aprendizado. E a gente precisa entender que aprendizado foi esse para poder se libertar. Para poder se libertar. Que é justamente esse nosso processo, esse processo que você está vivendo e está aí já colhendo os resultados, as mudanças, né? Isso. Mas fala mais, que está muito interessante, é muito bom. Então, eu
Fiz tentativas com remédios, fiz tentativas com outros profissionais. E sim, eu tive evolução, sim, eu tive melhorias, mas sempre distante da pessoa que eu acredito que eu sou, do potencial que eu tenho. E eu não estou falando nem de trabalho, nem de nada não, mas como pessoa, de vida, como eu realmente acredito ser a vida e como eu estava vivendo a vida. E aí eu procurei, e essa você não sabe, uma vez conversando com um colega de trabalho, ele falou sobre você, mas ele não te conhece. Tão feliz. E você não conhece ele. Tá vendo? Mas ele falou... Que bom quando a gente faz um trabalho bem feito. Pessoas que não nos conhecem nos indicam. Exatamente. Aí eu tenho a certeza do quão é transformador o meu trabalho. Exatamente. Porque nem me conhece, mas me indica. E olha que interessante. Ele não me deu seu contato. Ele conversou sobre você, mas aquela conversa ali teve uma semente plantada dentro de mim. E aí quando eu fui te buscar, que eu vi o seu perfil, eu disse, é a mesma pessoa. Não pode ser outra. Não pode ser outra. A conversa bateu direitinho. Tá a conversa bateu certinho. Coisa linda, né? Lindo, né? E eu penso assim, só para contribuir, sim. Não existe coincidência. Dentro das minhas crenças e do tudo que eu acredito, tudo é providência. E eu não tenho dúvidas que Deus usou esse seu amigo como um anjo para te trazer até a mim. Sim. Eu não tenho dúvidas. Porque seria algo eu até me emociono, né? Seria até ignorância nossa de dizer assim, foi plena coincidência. Não existe coincidência. Não. Deus tem um propósito na tua vida e Ele quer que você cumpra o seu propósito e Ele me usou para que você consiga chegar lá. Exatamente. Né? Mérito seu, porque você é a sua vida, quem faz é você. Mas você precisava de um profissional que dissesse assim, vai, é aqui. Exato, então, sim. Fico feliz em fazer parte, viu? Sim, muito feliz. Eu já te levo pra vida. Não é à toa que eu estou aqui. Não é à toa que ela está aqui. Então, já te levo pra vida. São realmente 3 meses. São 3 meses de tratamento. São 3 meses de mudança. São 3 meses de um foguete subindo e que ele não vai dar ré. E eu não vou deixar, não. Tá pensando que foguete meu dá ré, não. E outras pessoas dão ré, mas o meu não. Mas eu também não aceito, não. Não, de jeito foguete, nenhum. Não. Então, assim, aproveito mais uma vez. Gratidão. Gratidão por fico muito tudo feliz. Que está acontecendo. E não é que eu não tenho dias tristes. Eu ia abrir esse parênteses agora, mas eu vou deixar com você. Não é que não tem dias. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas gostam de usar a palavra milagre. Mas elas usam similar mágica. Já observou isso? Sim. E o que querem, né? Porque é o que querem. É o que querem. Só que só milagre, querem uma coisa mais fácil, né? Exatamente. Só que milagre, inclusive, a busca pela essência da palavra, milagre é transformação. E transformação dói, incomoda. Dói. Exige comprometimento. Não é fácil. Você já está sofrido, já está dolorido, já está ali num processo de autoculpa, de autossabotagem. Mas qualquer força que você tenha, pouquinho que seja, vá e viva seu processo. Exatamente. E esse processo, ele tem um propósito. Porque como que ele acabou de falar, não existem coincidências. Não existem eu me recuso a acasos. acreditar. Veja, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Acha que Deus trabalha em coincidências? Não. Acha que Deus trabalha em acasos? Não. Então, o meu processo foi muito doloroso, mas sempre tem algo dentro de mim que diz, você tem um propósito. Sim, você tem um propósito. Dúvidas. E cada vez que eu vejo mulheres passando pelo que eu passei, pelo que eu passo, é ali onde meu coração bate e diz, seu caminho tá ali. Exatamente. Seu caminho tá ali. E não significa que eu vou mudar toda a minha vida para cumprir esse propósito. Mas que eu preciso, porque Deus está me chamando e Deus está me cobrando. E a vida pede esse movimento. Verdade. Né? Eu acredito muito que somos anjos aqui nessa terra. E cada um de nós, a gente tem uma missão. E nossa missão é ser anjo na vida de outras pessoas. E não de pessoas que chegam a mim e dizem, Kelly, eu queria ser terapeuta para cumprir minha missão. Eu digo, não necessariamente. Não necessariamente.
um garçom está cumprindo a sua missão, uma professora está cumprindo a sua missão, você como funcionária pública está cumprindo a sua missão. Todos nós temos, porque imagina, todo mundo cumprindo a mesma missão. Não vai dar certo, né? Verdade. Então, você pode Verdade. cumprir a sua missão do seu jeito, da forma que você se realiza, que você diz assim, eu tô dando o meu melhor, e o meu melhor tá ajudando outras pessoas, Perfeito. de uma forma ou de outra. Sim, Não é verdade? sim. Então, a nossa missão é única. É única, cada um do seu jeito. Né? E é isso que Deus quer. O que Deus quer não é que eu vou deixar de ser funcionária pública e vou ajudar. Não, você pode né, ajudar centenas de pessoas sendo funcionária Sim. pública e sendo o que você quer para a sua vida, seguindo o seu propósito. Exatamente. Então, isso é muito incrível, né? É realizador. É você se realizar realmente. Eu vou até te compartilhar contigo aqui uma experiência de trabalho para confirmar o que você está dizendo. A gente não precisa de tanta mudança para ajudar alguém. Nos meus primeiros dias de trabalho aqui na Câmara de Santa Cruz, eu fui fazer uma apresentação, uma prestação de contas, e aí eu cheguei lá, as pessoas achando que eu era minha primeira experiência profissional naquele setor, sendo que eu já tenho uma experiência profissional, né? Eu já tenho 12 anos, né, de carreira. E aí eu fui lá na frente e falei, olha, essa Câmara é maravilhosa, mas aqui tem um problema. Todo mundo faz um pouquinho de tudo. E quem faz tudo Não faz nada. não é especialista em nada. E aí tem um colega de trabalho que ele sempre chega para mim, eu acho super interessante, né? Isso me honra. Sim. Ele sempre diz assim, eu te odiei de cara. Quem é ela? Chegou aqui agora, quem é ela para dizer que eu não sei fazer nada? Quem é ela para dizer que eu não sou especialista em nada? Ela me conhece? Só que ele fala isso para mim sempre dizendo, mas eu tomei como lição. Eu entendi que aquela raiva que eu senti é porque eu sabia que você estava falando a verdade. E que tem algo que estava incomodando, é porque tinha precisa ser algo, olhado. Porque precisava ser olhado. Então, a gente pode ajudar as pessoas em qualquer ambiente, né? Dentro do nosso propósito, dentro das nossas condições, é sempre possível. Sim. E a forma que eu quero ajudar pessoas, através da minha história, através do meu processo, é com uma palavra, é com um afago, é dizer, olha, eu me reconheço em você. É com esse sorriso. Que ela dá um sorriso e ilumina o ambiente. Eu adoro o teu sorriso. Eu acho que eu não te falei ainda não. Mas ela tem um sorriso largo. Uma coisa espontânea. E aí eu quero... É uma coisa que é contraditória. Já que a gente está falando da sua fase da depressão, né? Dessa fase depressiva. Eu vejo você como uma pessoa muito feliz, muito alegre. E as pessoas, outras pessoas que lhe conhecem de outros momentos da sua infância, da sua adolescência, dizer assim, como assim, né? Ela sempre tão feliz, sempre com um sorriso no rosto, depressão. Então, E é bom a gente falar sobre isso, porque pessoas felizes também entram em depressão. exatamente. E muitas vezes choram no quarto e sorriem na rua. E só sabe cada um a dor que carrega. Você se identifica? Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, quando eu recebi o diagnóstico, já tinha uma sensação ali, eu acho que eu passo por uma depressão, eu acho que eu passo aquela fase que a gente não quer aceitar, né? Uhum. E era a pergunta que eu me fazia, que eu mesma fazia, mas eu sou tão alegre, eu gosto tanto de festa, eu com depressão, não faz sentido isso, não faz sentido. Mas era uma briga, Sim. porque aquelas Rosenaides, que mulheres também vivem isso, com certeza, que tem, né? A gente é uno, mas a gente tem ali personalidades, né? Sim. Que se comunicam, mas que brigam também, né? Então, assim que eu recebi o diagnóstico, eu não conseguia falar a palavra depressão. Não era concluente para uma mulher Não era. tão alegre. Não, era uma mulher alegre, uma mulher motivada, uma mulher que veio da roça, estudou e conseguiu algumas coisas. Então, qual o sentido? Eu com depressão, tá, mas eu sei que eu fico no quarto, mas eu sei que eu tô perdendo o trabalho, mas eu sei que tá acontecendo isso e isso. Como assim? Pra você ter ideia, para eu aceitar a palavra depressão, eu lembrei das aulas de habilitação. A depressão, ela desce. Depressão ela desce. A depressão, ela desce, mas era muito difícil falar a palavra depressão. Pesava. Imagino. Pesava, ela já é, de fato, uma palavra de Sim. sílabas fortes, né? Mas ela pesava demais, porque não combina comigo. Mas, para esclarecer para todo mundo, de fato, a doutora está certíssima.
não é pessoas tristes que têm depressão. Exatamente. Não está isento de pessoas alegres, comunicativas, de bem com a vida, aparentemente ter depressão. Ela pode chegar para qualquer um. Ninguém é isento e ninguém está imune, né? Até mesmo porque a depressão não é falta de alegria. A depressão é falta de esperança. Perfeito. Né? Se baseia mais ou menos nisso. É mais a falta de esperança. Não necessariamente eu sou uma pessoa profundamente triste. Isso. Mas eu estou vivendo um conflito tão grande, eu estou vivendo momentos tão desesperador que eu não tenho mais esperança. Eu entro numa exaustão. E é exatamente o que eu estava vivendo. Medos. Medos. Os medos eram tão grandes que drenavam a minha esperança. Exatamente. Não necessariamente a alegria, mas a minha esperança. A sua esperança. Então a alegria vinha, né? Vinha, não era nem faça. Vinha. Sim. Só que aí o peso, a sobrecarga, o medo, a falta de esperança, o desespero faz com que a pessoa entre em total exaustão, levando a tristeza. Porque nossa vida, ela precisa de equilíbrio em todos os sentidos, Sim. né? Inclusive da alegria e da tristeza. Não existe também ninguém só alegre. 100%. Não existe. Não é saudável, não é natural. Não é normal. Não é normal. A gente precisa sim ser mais alegre. E essa balança, justamente, ela não vai estar aqui. Ela tem que ter mais alegria do que tristeza. E isso, mais esperanças, vamos melhorar a palavra. Então, foi esse processo que eu vivi. A esperança minada. Cada vez mais, e eu ali me escondendo da vida. E nesses 3 meses de processo de autoconhecimento, como é que tá essa esperança? Olha o sorriso que você falou. Eu posso falar em plenitude. Apesar dos momentos, como já comentamos, faz parte. Mas eu tô plenitude, voltando à minha essência, voltando ao meu eu, voltando a agir de fato com as minhas capacidades, com os meus sonhos. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Então, 3 meses maravilhosos. 2026, como você falou, 2026. É o seu ano. É o meu ano. E eu não aceito diferente. E vai fazer acontecer, né? Já tem planos, projetos para 2026. Tenho. Qual os spoilers? Eu acredito que começa hoje, viu? Assim, sei não, mas sei lá, né? Sei não, mas sei lá. Mas hoje ela vai ter uma participação especial no nosso evento. E eu acho que é daí que vai surgir alguns projetos. É verdade. Vamos deixar aí na interrogação que vocês vão acompanhar lá na rede vizinha, no Instagram. Então, sim, aquilo que Deus vem me incomodando, processo, propósito, eu quero agora colocá-los em prática. Eu quero agora dizer, chegou a hora. Por me sentir mais fortalecida, por me sentir mais tranquila e por achar que também eu venho deixando o medo ainda me segurar, porque isso já vem, né, de um tempo. Eu estava pegando umas fotos e vendo que eu tinha pensamento de fazer chá com mulheres. E cadê esse chá com mulheres, né? E cadê essa conversa com mulheres? Então, mais tarde, hoje já tem vai. Um negócio aí e eu espero. Eu não te falo nada. Não te conto nada. Não acredito nisso não, Charlene. Espera que verás. O que eu quero hoje, né, especialmente, é que o propósito seja atingido. Se o propósito for atingido, perfeito. Perfeito, maravilhoso. É uma coisa mais linda do mundo. Para mim, como terapeuta, como uma pessoa que devia chegar naquele consultório há 3 meses atrás e tô vendo essa mulher aí desabrochando, né, pronta para voar, ainda precisando lapidar algumas coisinhas, mas aí é só afiar o resto do processo. Eu fico muito realizada. Eu fico com uma sensação incrível de missão cumprida. Posso zerar o game, porque minha missão, olhando nos seus olhos, eu vejo que foi cumprida. E tem ainda muita coisa para melhorar. Mas só em ver você realmente ter saído daquele estado de medo, de falta de esperança, o resto a gente tira de letra. O resto tiramos de letra. Eu só tenho que lhe parabenizar pela história tão linda, né? Agradecer pela contribuição.
lhe desejar, assim, que 2026 seja um ano que você faça totalmente diferente na sua vida. Não vou desejar que ele seja um melhor ano, eu vou desejar que você faça dele um melhor ano da sua vida, porque depende de nós. Exatamente. E pronta você está. Então, com essa clareza de quem errou, com a clareza que ela tem um propósito, que eu tenho certeza que é lindo, porque o agir de Deus é lindo, deixa uma mensagem para as nossas espectadoras, para as mulheres que estão aí nos assistindo. O que você diria para essa mulher que talvez está passando por uma história parecida do que a sua, talvez está aí agarrada nas raízes? O que é que você tem para dizer para essas mulheres? Qual a mensagem final aí? Eu diria o que Deus diz, né? Tem vida aí. Ainda tem vida aí. Sempre é possível. É muito difícil, muito, muito mesmo. Tem dias que um buraco realmente seria o melhor lugar para se estar. Mas saia desse buraco, porque Deus tem propósito. Tem pessoas que estão dispostas a te ajudar na sua família, no seu hall de amizades. Cuidado também com quem você conversa, porque também tem gente que só quer saber. Que não merece ter acesso à sua intimidade. Não merece. E que elas às vezes até escutaram a sua conversa com boa vontade, mas na primeira oportunidade ela vai pegar as suas vulnerabilidades e vai usar. E isso vai te machucar mais. Então, não é silenciar. O silêncio também não resolve. É buscar ajuda, é buscar o melhor caminho. É possível. É muito possível. E geralmente uma mulher que está vivendo por esse processo, geralmente não, sempre, é uma mulher incrível. Sim. É uma mulher maravilhosa. Sim, pode ser homens também. Eu falo muito da mulher pela minha história, pela minha origem, uma família de mulheres, uma família de mulheres fortes. E porque também, por entender também, por ter a clareza que nós somos muito subjugadas. Sim. Então, por isso que eu estou sempre me direcionando às mulheres e mentes femininas em conexão, né? E é o propósito do nosso podcast, não é excluindo os homens. Exato. Né? Não querendo ser melhor do que os homens, mas tendo a consciência que nós, mulheres, fazemos diferença. Exato. Também na vida dos homens. Então, uma mulher bem resolvida, uma mulher que tem autoconhecimento e autorresponsabilidade, feliz do homem que estiver do lado dela. Exatamente. Feliz do filho homem que tem uma mulher assim. Exatamente. Porque quem forma os homens somos nós, mulheres. Por isso que é esse movimento de nos fortalecer, para que a gente tenha uma sociedade de homens fortalecidos. Perfeito. Mais respeitosos, com mais amor, com mais compreensão. Mas isso tem também que surgir de nós, mulheres. Né? Porque nós que educamos os homens. Sim, eu concordo. Essa responsabilidade plenamente. a gente não pode nos... Não. Eu tenho uma palavra para dizer, mas não esqueci. Mas não podemos descartar. Vamos dizer assim. Não podemos descartar. Porque essa responsabilidade... você está botando muita responsabilidade em cima das mulheres. Não é a responsabilidade que realmente é da mulher. Sim. E também quando nós falamos aqui mulheres, não é categorizar no sentido de afastar. Não. Mas de ter clareza de quem nós somos. Sim. E do que nós podemos, junto a homens. Exatamente. Sim. E até também porque na nossa sociedade, né, de uma formação machista, a mulher foi muito reprimida. Exatamente. E foi muito, como você disse, eu aprendi que eu tinha que viver aquilo ali, que eu tinha que manter aquilo ali. A partir do momento que teve a ruptura, eu me senti culpada, mesmo sem ter culpa. Exatamente. Mas porque colocaram em você a obrigação que você era obrigada a manter aquilo ali, mesmo se aquilo ali não fosse o melhor para você. Exatamente. A sua dignidade dependia de um casamento. De você manter aquilo ali. De manter um casamento. Então, a gente... Entre outros exemplos, né? Sim. E quando a gente busca autoconhecimento, quando a gente busca se apoiar, não é contra os homens. Não. Muito pelo contrário. É a favor deles. Exatamente. É a favor deles. É tornar as relações mais saudáveis. Sim. Mais plenas. Mais plenas, exatamente. Então, o nosso papel é esse.
aqui. Não é excluir homens, muito pelo contrário, é fazer com que eles sejam cada vez mais pertencentes do nosso mundo também. Exatamente. Mas de uma forma leve, de uma forma respeitosa, de uma forma agradável. Perfeito. Acho que esse é o nosso papel aqui como mulheres maduras, né? Mulheres que realmente estão buscando cada dia evoluir mais e ajudar outras mulheres. Exatamente. Esse é o nosso papel aqui. E que felicidade é a minha bater esse papo, viu? Que papo, bom. gente. Eu Engrandecedor. Eu aprendo muito, muito, muito com cada convidada e com você não poderia ser diferente. É uma pessoa que eu admiro desde o primeiro momento, desde a nossa primeira consulta lá online. Ela estava lá na Bahia, né? Isso. E eu aqui em Caruaru. E desde aquele primeiro momento eu digo, nossa, eu vou transformar a vida dessa mulher. Eu tenho certeza que eu vou transformar a vida dela. Eu acho que quando você vê seus pacientes, aí você fala, eita, diamante lindo, eu vou lapidar. Desse jeito, desse jeito. Quando eu vejo, chega lá arrasada, eu digo, eita, meu Deus, quando eu libertar ela dessa dor, vai ser uma borboleta assim, ó, incrível. E é dessa forma que eu lhe vejo hoje. Então vai voar, vai viver o seu propósito, vai viver a sua missão, vai transformar vidas, vai ajudar outras mulheres, vai viver da forma que você achar melhor, porque a vida é para ser vivida. E no meu coração, só gratidão. Muito obrigada mesmo por compartilhar conosco a sua história de superação, de vivência, de realização e de propósito. Eu muito também obrigada. te agradeço muito, muito, muito por tudo. Por tudo, porque estar perto de uma pessoa como você é muito inspirador. Coisa boa, fico feliz. É muito inspirador. A minha primeira consulta, bem rapidinho, eu abri a câmera, eu senti confiança e eu chorei. E eu desabei. E que bom que aquela consulta, né? Fluiu, Aconteceu, fluiu, estamos aqui. E as minhas asas, elas estavam machucadas. Mas hoje elas já estão coloridas. Elas já estão saradas. Ainda que não completamente, mas elas estão, sim, em pleno voo. Obrigada também. A borboleta está aprendendo a revoar. Obrigada. Ela está aprendendo a voar novamente, né? Porque você, na verdade, nunca desaprendeu. Mas tem momentos que cortam as nossas asas e a gente acha que não pode mais, que não sabe mais. Exato. E é um recomeço. Rô, para a gente finalizar, deixa uma frase que te define aí para as mentes femininas que estão nos acompanhando. Então, a frase que eu diria hoje é: não ouse desistir. Não é uma possibilidade. E essa frase, ela é tão forte para mim que, como lembrete, eu resolvi tatuar. E aí a gente estava falando sobre asas, né? Sobre voar. Eu pedi que colocasse borboletas. Não ouse desistir. A borboleta é transformação. Se um dia eu tô no casulo, no outro dia eu posso voar lindamente. E nunca desistir. E nunca desistir. Não é e opção. Mulheres, não é opção desistir. De forma alguma. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada pela contribuição. Obrigada por estar aqui nos inspirando. E você que está nos assistindo, vai lá, curte, comenta, compartilha. Esse podcast é para você, para te inspirar e te levar a ir a um patamar além. Assista o nosso podcast Mentes Femininas em Conexão no nosso canal do YouTube.